Agora, um assunto que eu queria conversar com você, que era um assunto que eu dominava absolutamente zero, que era autoconhecimento. Que quando a gente se conheceu, você já era a rainha do autoconhecimento. Você... O que você já fez de autoconhecimento? Não, e esse aqui, ó, ele fala que ele não precisava. Que ele já se conhecia, que ele tava super bem com ele mesmo, bem esclarecido, não tinha problema. A ignorância é uma bênção, né? E ele fala pra mim, eu não sou tão complexo quanto você. Você tem muitas complexidades, eu sou uma pessoa mais simples. Muitos problemas. Né? Tinha muitos problemas. Olha, o que eu já fiz? Eu comecei pelos caminhos tradicionais, eu fiz alguns modelos de terapia, né? Tem vários tipos. Eu fiz alguns. Depois eu fiz... eu não vou lembrar a ordem exatamente, mas assim, eu fiz desde mesa radiônica, eu fiz constelação familiar, eu fiz constelação empresarial, eu fiz, enfim, uma série de coisas, cursos de autoconhecimento, fiz coaching, coaching, se eu não me engano, eu acho que eu fiz 4 processos de coaching, 2 de mentoring, que é um pouco parecido, mas mais específico, outras terapias que eu fiz ao longo desse período, mas o que eu fiz que mais transformou a minha vida, que depois o Toledo fez também, que foi o processo Hoffman, que eu sou apaixonada. Eu fiz o processo em 2013, foi o processo da quadrinidade, né, que é o primeiro step ali do processo Hoffman. Em 2013, transformou a minha vida, assim, radicalmente, eu sou muito grata. Quando eu voltei, eu mudei tanto que eu precisei ficar 1 ano em acompanhamento com eles, eu senti essa necessidade e eu fiz uma espécie de uma terapia, um acompanhamento com eles de 1 ano, que chama PAI. E aí depois conheci o Toledo muitos anos depois, e enfim, comentei do processo com ele teve vontade de fazer, fez. Depois nós fomos juntos fazer o Master, né, e recentemente eu ia fazer o Q2, não lembro agora. É quase o doutorado, é o ápice do curso, né? Mas pela pandemia foi cancelado, agora tô na expectativa do ano que vem fazer o Q2. Ver se a gente consegue fazer, né? O que é autoconhecimento para você? Porque... hoje em dia, fala-se muito de autoconhecimento e eu ainda fico com aquela pulga atrás da orelha se as pessoas realmente sabem o que significa autoconhecimento e como se busca autoconhecimento. O próprio nome já diz, né? O autoconhecimento é se conhecer de forma profunda e acessar a sua essência. Ao longo da vida, e a gente que é processado pelo processo Hoffman, né? O processo Hoffman trabalha muito a relação pai e mãe ou as relações familiares ali, né? De primeira instância, que eles chamam de pai e mãe, ou pais e mães substitutos, e irmãos, as pessoas que vivem no seu lar. E ao longo da vida, especialmente na nossa primeira e segunda infância, a gente recebe muitos estímulos que acabam formando uma casca que não necessariamente é a sua essência. E isso é bom, faz parte da nossa educação, faz parte do nosso desenvolvimento, né? Mas, ao mesmo tempo, vem uma série de expectativas, vem uma série de coisas que você faz inconscientemente para atrair a atenção e o amor dos seus pais. Tem muitas dessas coisas que elas não te servem, que elas serviram no passado para alguma função e elas não te servem. Tem outras coisas que você cria como mecanismos de defesa. Então, ao longo, especialmente da sua infância, mas também na adolescência e a vida inteira, os traumas que você vive, você cria alguns mecanismos de defesa para conseguir sobreviver àquele momento com um pouco menos de dor. E você trabalhar o autoconhecimento é você se limpar de tudo isso que não é você em essência, que são coisas que foram colocadas em você, e acessar quem você realmente é. É quase que uma permissão de ser quem você é, né? E tomar consciência disso, né? Eu acho que um dos sentimentos que eu tive quando eu saí do Hoffman, eu me lembro até hoje que me perguntaram qual foi o sentimento, e eu acho que a resposta que eu dei foi alguma coisa tipo... eu percebi que eu estava imerso num rio totalmente turvo, que eu não enxergava o que tinha ali dentro. E de repente, quando eu saio e consigo respirar, com uma consciência um pouco maior, porque você leva uma vida para ganhar autoconhecimento, né? Mas ali você acelera bastante, né? Eles dizem que equivale a 15 anos de terapia. E realmente equivale.
Porque você acessa temas que você nunca acessou na sua vida. O processo Hoffman, ele tem mais de 50 anos também. Ele foi muito bem testado. Ele é redondo, né? Ele teve muitos formatos, né? Lembra que ele começou 30 dias, depois passou para 15, e aí eles testaram muitos formatos. Hoje é 7 dias. E me pareceu perfeito, assim. Eu acho o processo redondo. E é engraçado, porque eu comentei do processo com muitas pessoas na minha vida, vários dos lugares que eu passei em entrevista, em podcasts, etc. Eu sempre comentei, pouquíssimas pessoas foram fazer. Eu diria que não cabe numa mão. E recentemente, eu não sei se você se recorda, alguma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram perguntando do processo Hoffman. Eu lembro. E eu falei, poxa, transformou minha vida, foi uma das coisas mais incríveis que eu fiz, recomendo muito que você faça. Mandei um áudio, expliquei tudo o que a pessoa precisava, etc. Como eu sempre faço, sem a menor expectativa. E aí, alguns meses atrás, eu recebo uma carta de uma pessoa me agradecendo por ter incentivado ela a ter feito o processo Hoffman, como aquilo tinha mudado a vida dela de uma maneira tão drástica, né? Então, eu acho que qualquer pessoa que estiver buscando autoconhecimento, o processo Hoffman é uma excelente porta de entrada, né? Você acha que serve para todo mundo? Em qualquer momento, qualquer situação, você acha que o processo Hoffman é uma boa pedida? Olha, eu acredito que na maioria dos casos, sim. É claro que talvez casos muito específicos vale ali um aconselhamento, né? O time do Hoffman é super querido, né? Heloísa, você tem vontade de colocar a Heloísa num potinho, assim, e falar, Elo, eu quero você pra vida. Então, claro que, dependendo, alguém que esteja numa situação muito específica, acho que vale um aconselhamento. Mas, de forma geral, eu acho que, nossa... Por sinal, a gente podia trazer ela aqui, hein? É um presente que você se dá, né? O que as pessoas muitas vezes não se atentam. Às vezes, poxa, mas é o preço. Poxa, mas são 7 dias. Poxa, mas não posso pegar o celular. Mas é um presente que você se dá. É verdade. Vamos trazer a Heloísa aqui? Vamos, Elo. Vamos entrevistar ela juntos. Queremos você. Juntos. Vamos. 2 processados conversando com a nossa professora. Com a mestra. A nossa mestra. Eu tenho um amor pela Heloísa tão grande. E esse é um negócio sem fim, né? Depois eu tive muita curiosidade de experimentar a ayahuasca e foi um negócio que também me trouxe muito autoconhecimento. É um negócio difícil de explicar, mas é um negócio que também complementa muito e acho que você nunca parou, né? A gente estudou coach juntos. Toda hora você tá lendo livros que trazem elementos que a gente também nunca tinha visto, né? Então acho que o autoconhecimento... ele é um fator que transforma a vida por completo, porque mexe no âmbito pessoal, no âmbito profissional, mexe com a sua essência, como você falou, né? Eu comecei a perceber e entender, quando eu saí no Hoffman, eu comecei a perceber o porquê que eu tinha feito as coisas que eu tinha feito. E eu percebi que muitas das coisas que eu não fazia por mim, eu fazia pela programação que eu tinha dos meus pais, né? Sim. E quando você percebe isso, você começa a falar assim... tá certo, agora eu entendo por que eu tô fazendo isso. E tudo bem se você quiser continuar fazendo o que seus pais te programaram para fazer, mas desde que seja consciente. Desde que seja consciente, né? Aí eu acho que uma das coisas mais bonitas também do processo é você se perdoar, né? Ali você tem um momento de perdão, tem um momento de se acolher. Eu acho que isso é tão... E perdoar as pessoas também, né? Isso é tão importante. Ter a consciência de que muitas vezes o que te magoou, talvez quem te magoou já foi muito mais magoado do que você. Então, assim, essas consciências, elas fazem bem, né? É muito de se colocar na pele do outro, né? Agora, uma coisa que eu acho, ou seja, todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que fazer, todo mundo merece fazer. Agora, quem tá pensando em ser pai, em ser mãe, deveria ter obrigação de fazer, né? Porque, assim... a consciência que você tem de coisas que talvez você faria errado por excesso de amor, e que se você for um processado, vai ser muito difícil você errar, né? Para as pessoas entenderem, assim, dos 0 aos 7 anos de idade... Primeiro do 0 aos 2, né, que é o mais importante, e depois do 2 aos 7, que também tem uma importância relevante. Ele impacta muito a nossa vida, né? A gente como criança, então eu que estudei hipnose, eu também tenho um pouco de bagagem nisso, assim, você pega um caso super específico, que eu estava até contando para a Bruna aqui
acho que semana passada, falando sobre gagueira. A gagueira é algo extremamente fácil de resolver. Extremamente fácil de resolver. Ela normalmente acontece do 0 aos 7 anos de idade. E normalmente é algum trauma de infância. Então, quando você faz a pessoa imergir, né, entrar no processo de hipnose e regredir para perceber onde que aquilo aconteceu pela primeira vez e você desconstruir essa história com uma idade adulta, da visão pela ótica de uma idade adulta, tudo perde sentido e a pessoa imediatamente sai falando como se fosse uma pessoa normal. Então você tem um caso do Tony Robbins que ele usa a PNL, para quem não sabe, a PNL, ela teve origem na hipnose. Ele pega um rapaz que sofreu durante mais de 30 anos com gagueira, ele não conseguia completar uma frase no vídeo do Tony Robbins, ele faz esse processo de regressão com esse rapaz, ele na mesma hora descobre o fato, começa a falar normalmente e ele bota esse rapaz para dar uma palestra num daqueles eventos dele que tem milhares de pessoas e ele fala como se nunca tivesse gaguejado na vida. Então, se a gagueira é um efeito emocional que acontece do 0 aos 7 anos, que outros efeitos nós temos que não são demonstrados com reações físicas, mas sim internas, né? Aí fica a sutileza, né, da coisa.